verdade, eu preciso saber o que eu sigo. Vou fazer uma tradução para a nossa realidade, porque só faz sentido nós estudarmos isso que nós estamos estudando se nós trouxermos para a vivência e não ficarmos nos grandes conhecedores teóricos, porque aí basta cada um pegar o livro, decorar em casa, que você vai saber mais do que eu até, e tá tudo ótimo, graças a Deus, porque assim eu posso aprender com você. Mas não é esse o caminho. Então vamos pensar, muito bem, por que nós estamos nessa família que nós estamos? Porque eu fui educado por essa estrutura genética, não só genes biológicos, Czinho, Tzinho, Gzinho, que contém lá na nossa quantidade equilibrada, montando o nosso DNA e RNA, mas os genes informativos, com aquela estrutura de personalidade, de manifestação, de pai e mãe que me educaram. E às vezes, mais interessante ainda, eu precisei sair daquela estrutura biológica para poder cair numa outra família, porque tem outras questões envolvidas nisso, que a gente vai entrar nisso daqui a pouco, tudo bem? Para poder chegar de verdade naquele lugar, naquele núcleo familiar que tinha todas as condições, ferramentas mínimas necessárias, genes informativos do imaginal, para que eu pudesse fazer acesso e serem as chaves destravadoras para aquilo que eu preciso consertar, lapidar, alquimizar dentro do meu ser, consciencial falando. Para os espíritas, o espírito. E aí a primeira figura que eu tenho que me deparar é com o pai, com aquele que de uma certa forma me colocou num sentido de autoridade junguiana, de autoridade para que eu pudesse perceber se o caminho que eu estou seguindo é o real e o concreto. E ele vai observando na possibilidade que quando lá na frente a cozinheira adentra a chance, né, a cozinheira é aquela que vai nutrir, que produz o alimento, do qual eu serei servido para me nutrir. De que alimento nós estamos falando? Do alimento físico, do alimento consciencial? Onde a gente busca a nossa alimentação do nosso espírito, da nossa consciência? No terreiro, no templo budista, na casa católica, na filosofia yogi, com o mestre Rashid, quem eu vou com Osho, onde eu vou buscar essa referência para que eu possa fazer conexão com este alimento que vai começar a ajudar a dissolver essas camadas mais ególatras do meu ser. Onde eu estou aqui com este pai, com esta mãe, ou com este pai, com esta mãe, que tem estas estruturas das quais eu necessito, ou os meus educadores, os pais do coração, tudo bem? Que assim, que facilitaram a possibilidade para o destravar destas chaves. Quais? Das habilidades universais, como o Roberto Crema já escreveu no próprio livro dele, O Poder do Encontro, fazendo conexão, inclusive, com aquilo que o Jung que dizia. Você conhece Deus? Você acredita em Deus? O que foi que ele responde? O que é que ele responde? Você acredita em Deus? O que ele responde? Não, eu conheço Deus. Ele é. Eu sei, eu sou. Então, assim, quando a gente vai investigar exatamente isso, é descobrir exatamente o que nós estamos trabalhando o tempo inteiro na nossa realidade. Qual é esta nossa realidade? Somos uma partícula indivisível, que não vai se perder mais, que a partir do momento que atingiu esse estado de individuação como consciência, por mais ególatra e primitiva que ela possa estar nesse momento, nós estamos caminhando na eternidade para uma busca de uma perfectibilidade, se assim a gente puder chamar. Se não formos totalmente perfeitos, muito próximos dessa perfeição nós vamos chegar. E aquilo que brincávamos em tantos encontros anteriores, quando a gente dizia uma coisa que assim, já na nossa prática, para perceber que nós estamos transitando o tempo inteiro nesses estados de consciência. Isso não é uma coisa que nós estamos fazendo agora porque acabamos de ler a reflexão do Crema sobre o livro vermelho. Não, não é. Nós já fazemos antes de adentrar nesse grupo, antes de nos conhecermos como pessoas ou reconhecermos aqui agora. Através das nossas práticas, como eu faço esse religare? Onde eu vou buscar
buscar essa informação dentro do meu ser para poder trazer à luz da minha consciência e fazer com que eu seja, como a Regina colocou no exemplo do sonho dela, dirigido do início do nosso trabalho da tarde de hoje, a escada é escura. Eu olho para baixo e eu vejo que tem escuridão, mas em cada degrau que eu vou descendo, eu estou iluminando aquele degrau e aquele pedaço por onde eu estou passando. É uma representação simbólica muito interessante para todos nós, para que nós possamos, de uma certa forma, perceber aquilo que falávamos antes. Eu não vou colocar mais luz na minha sombra, eu vou colocar luz na luz, porque eu sou a luz. E eu, sendo a luz por onde eu for passando, eu ajudo a ir iluminando e tirando aqueles miasmas que, de uma certa forma, causam o medo, a insegurança, o não querer se aproximar. Porque a gente não quer se aproximar do que a gente não conhece, do que a gente teme. E o que nos causa o temor? O não empoderamento. E algumas pessoas ainda confundem esse empoderamento com a chance de acreditar que é trazer de fora para dentro. Então, um exemplo, porque todos nós viemos de uma tradição praticamente cristã, ou nos reencontramos nesta existência em algum momento nas ligações cristãs, tudo bem? Quando assim, siga o mestre. Seguir o mestre, de uma certa forma, não é ir lá e seguir as pegadas dele. Primeiro porque a gente não tem o mesmo tamanho de pé, não cabe dentro da pegada dele, vamos pensar bem assim. Segundo, porque tem uma coisa que assim, eu não sei qual era o tamanho, vamos dizer assim, da passada dele. Quanto era o tamanho que ele conseguia dar de passada? 50 centímetros? Meio metro? 1 metro? 3 metros de uma passada para outra? Não sei. Estou exagerando, eu sei disso, mas assim. E nós, de repente, nas nossas limitações egóicas, das nossas dificuldades, a gente não consegue esse ritmo. Mas faz o caminho que ele foi fazer. Que Jesus, por exemplo, como mestre, ou qualquer outro que nós estejamos trabalhando nesse momento no nosso interior, seguiu. Que ele fez, qual era? De se descobrir. Empoderamento é trazer de dentro para fora as verdades que já habitam o nosso ser. Mas eu posso passar pelo sistema da ilusão e de Maia. Eu posso encontrar, por exemplo, com a serpente. E ela, de uma certa forma, me ajudar a possibilidade de me disfarçar. Sabe a história, né? Adão, Eva e a serpente do paraíso, que todos nós temos no arquétipo da nossa consciência e inconsciência, mesmo que não saibamos a história de cor e salteado, isso faz parte da nossa egrégora. Então, qual é a serpente que, de uma certa forma, nos faz distrair ao longo da nossa jornada, no nosso caminho? E eu posso aprofundar um pouco mais ainda, para outros níveis de consciência. A possibilidade da individuação depende de um deserto. Quando eu olho para aqui e está tudo construído, tudo montado, tudo bonito, não tenho mais nada para fazer, gente. Eu não tenho o que pôr. Quando eu chego numa situação de que aquilo não me serve mais, de que não me cabe, que foi tirado, que desapareceu, que a vida levou, que a enchente veio e fez uma enxurrada lá na casa da avó na época, molhou e estragou todos os mandalas de todo mundo, né? Os mandalas dos clientes, os mandalas, os meus, os dos anos de estudo. Isso tem uma representação simbólica. É porque precisava lavar aquelas energias. Sim, numa camada mais superficial. Mas na mais profunda, como é que o novo pode brotar onde não existe lugar? Está tudo tomado por um monte de coisa já materializada. Como a arte pode surgir, né, Ritinha? Se está tudo já pronto e feito e materializado, não tem mais o que constelar. Então eu preciso do vazio, por mais estranho que ele possa parecer. E esse vazio só é conhecido no deserto. Alguns de nós aqui no grupo já fizeram peregrinações para Santiago de Compostela, para Machu Picchu, para o Caminho do Sol. Outras tantas jornadas nesse sentido, escaladas. Ou foram à Índia. Não importa, cada um buscando seus próprios recursos nesse sentido. Mas não é para poder encontrar lá aquilo que, de uma certa forma, habita o nosso ser. É tirar de dentro de si, ou pelo menos das camadas mais periféricas do nosso ser, o que nós somos nos lotando o tempo inteiro. Sabe aquelas etiquetinhas? 5 milhões de pacotinhos de etiquetinhas? Como é que eu
posso deixar que a coisa nova chegue se a gaveta e os armários estão lotados de etiquetinha? Precisa entregar, doar, fazer, trocar, usar, simbolizar. Quando eu vim aqui para essa casa, aqui em Sorocaba, eu pensei uma coisa que é assim, eu demorei anos para poder chegar nesse lugar e nem é o local definitivo. Eu não sei se eu vou embora hoje, amanhã, desse nível de consciência que a gente se encontra, mas a princípio, fazendo de conta que tenha mais um período aí X qualquer de tempo, não cheguei ainda no lugar que eu quero. Pelo menos assim, se não for este que vai ser meu, que eu posso comprar, eu quero um lugar onde eu posso comprar. Mas eu pensei, gente, eu vou mexer nas paredes, sim, eu quero essas paredes coloridas. Porque hoje sou eu que moro aqui. E eu quero ela com a minha cara. Não pode ser, ai meu Deus, eu vou ter que devolver daqui 2 anos, então não vou tocar em nada. Ué, então eu continuo de uma certa forma não interagindo com o espaço, o ambiente que eu preciso. E era vazio. Vazio como um deserto. Para que a gente pudesse pensar o que é que vai ser colocado nesse espaço, nesse momento. Quando a gente vai para uma jornada dessa, quando a gente é adolescente, vai fazer mochila nas costas, podemos fazer na idade que temos agora também, tá tudo certo. Ou mais para frente, quem sabe, né? A gente, a hora que acabar essa pandemia, a gente vai fazer uma caminhada, uma jornada qualquer para algum lugar desses interessantes que a gente possa pensar juntos, tá? É assim, o que a gente vai levar na mala? O que a gente precisa, o mínimo necessário para a subsistência. A pandemia é um período desértico que nós ainda estamos atravessando. Já muito melhores do que quando outras épocas, mas ainda estamos atravessando. Para que nós pudéssemos aprender a ficar, como já falamos tanto tempo, e por isso não vamos nos demorar nisso, nessa parte do que é essencial, mínimo necessário para a sobrevivência. E a partir disso, aquele campo foi queimado, que nós conhecíamos, não para única e exclusivamente botar fogo e ter logo para saber acabar com a floresta amazônica, mas para que pudesse, de uma certa forma, preparar o terreno e observar o que é que nós vamos plantar de semente nesse novo lugar. Porque pela própria definição da palavra que nós já sabemos disso, humus, terreno fértil, onde qualquer semente que ali cair, ela pode brotar, germinar e brotar. Então, qual é a semente que nós queremos que caia nesse terreno fértil? Nessa matéria negra, alquímica, que permite a possibilidade de poder constelar o que necessita. Se eu ainda trago as minhas personas mal resolvidas, das minhas relações arquetípicas e de manifestação com os meus consteladores, pai e mãe, genético ou de coração, eu não saio nem da primeira etapa da evolução ainda. Aí eu vou replicar isso no meu casamento, eu vou replicar isso dentro da minha casa. Não é porque temos que ser diferentes do que foram os nossos pais, como diz a música, não é isso. Até um filme que a Lori trouxe para nós refletirmos lá no momento do cinema transpessoal, muito interessante para a época. Mas a gente pensar na possibilidade do que o que de verdade aquilo faz sentido para o nosso existir aqui agora, e quais são os elementos que vêm lá do pai, da mãe, da avó, da bisavó, trisavó, etc e tal, que como a Lourdes já ensinou para nós, dentro da constelação familiar, tem que ser acolhido e tem lugar, sim, de respeito, mas eu dou um lugar. Agora, o dar um lugar não significa que eu tenho que estar preso, apegado àquela energia e continuar vivenciando do mesmo jeito que foi feito lá no passado. Pausa para os comerciais, mas tem tudo a ver com isso que nós estamos falando agora. Quando eu entrei hoje de manhã para poder ver a rede social, tinha lá uma imagem de uma grande amiga minha, e assim, já senhora, e ela publicou lá uma fotografia em branco e preto, ela toda de, não era ela, né, assim, a imagem, tá, é assim, todos vestidos lá da época medieval, tô falando uma mentira, mas da época lá, bem lá atrás, né, ou todos na praia de carroça, de, como se fala, de vestidos longos, de bota, e ela escreveu assim, última vez que eu estive na praia, e aí ela deu uma risada e colocou assim, kkkkkk, até porque ela mora numa cidade litorânea, tudo bem, mas ela quis dizer assim, olha, faz tanto tempo, eu tô com tantas saudades da praia, que a minha lembrança é dessa
época, quando eu ainda ia de charrete, né, para poder entrar lá em Ipanema e etc e tal. Então, assim, tem a ver com isso. Tudo bem, naquela época talvez fosse comum eu poder ir à praia vestido daquela maneira. Hoje isso não faz sentido no nosso país, de extremo calor. Então, eu não estou negando o que era comum para aquele período, mas vou dar um lugar, eu vou respeitar aquilo, coloco na possibilidade de que, graças àquela chance, eu estou aqui hoje sendo aquilo que posso ser nesse momento, mas eu vou ver o que é que habita o meu ser para poder trazer à tona o que é necessário nesse momento. Se eu só estou seguindo, se eu só sou uma pessoa que eu, ipsis literis, vou lá e copio, decorei o texto, eu ainda sou um aprendiz de conhecimento. O que nós fizemos até agora, eu estou traduzindo o livro vermelho para a nossa vida prática. Como a gente coloca essas coisas no nosso dia a dia? Porque se eu ficar lá, tudo bem, é assim, aquela escrita chata, pesada, difícil, parará, etc. Tal, era acadêmica e erudita da época. Mas como é que eu traduzo isso para o meu existir aqui agora? E eu sei que é difícil porque é mesmo, tá, gente? Eu também sinto isso. Nossa, tem que ler 10 mil vezes para poder compreender, às vezes, o parágrafo. O que ele estava querendo dizer com aquilo. Mas quando eu peguei a essência, pega a essência. O que essa essência, de uma certa forma, significa para mim? Vocês não acharam que eu ia entrar aqui na tarde hoje e ficar discutindo o que significa ser a serpente, Salomé, Maria, o pássaro? Não, né? A cobra, o ovo do Jung. Isso aí vocês pegam um dicionário junguiano e vê o que significa. Não era essa a proposta. Na holopraxis, carinhosamente falando, é nós pensarmos a possibilidade de revitalizar essa simbologia, que às vezes nem é aquele ovo do Jung, que de uma que faz menção ao arquétipo do self, tudo bem? Que a gente vai sonhar no nosso dia a dia. Aquilo foi a representação simbólica que surgiu para ele. O nosso mandala não precisa ser igual ao dele. Aliás, nunca vai ser. Por mais que a gente faça até copiado e colado, carinhosamente falando, nunca vai ser. Porque não tem a intenção da energética dele. E a gente já brincou aqui que quantas vezes até testaram isso, numa grande possibilidade, a gente pode fazer isso depois, que assim, eu tinha pacientes que gostavam de me sacanear e que assim, de vez em quando traziam mandalas que não eram deles. Até para saber se eu era bom naquilo que eu estava fazendo mesmo. Eu olhava e falava, nossa, tem alguma coisa esquisita aqui, porque assim, né, não consigo entender, tem um gap, um buraco. É uma coisa que assim, vinha numa história, de repente, você foi para outra vida, né, porque é outra coisa que a gente está falando. Às vezes eu não conseguia dizer que aquilo não era dele, eu tenho que ser honesto com isso. Mas é outra história, é outro conteúdo. É como se a gente estivesse escutando, sei lá, Maria Bethânia e de repente entrasse Raul Seixas. Você fala, oi? São músicas, os dois podem ser bons, os dois podem ser com muito conteúdo, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então vamos voltar para um aspecto mais importante, o resgate da alma. É possível resgatar a alma? Claro que é. Como? Quando, de uma certa forma, eu vou fazer essa descida, tudo bem, para buscar o aspecto alquímico que habita do meu ser. Do que ele está querendo falar a respeito disso? Quando, de alguma maneira, eu percebo que eu sou uma energia constante, que eu vibro uma sintonia. O ouro, quando está condensado em ouro, em pedra, ouro, tudo bem? É assim, ele só é uma energia densa e condensada, mas se ele estiver no estado de líquido, ele está num estado líquido, mas ele continua sendo uma energia ouro. Se ele estiver num estado gasoso, se for possível chegar nisso, ele vai continuar sendo ouro, mas ele vai continuar sendo esse elemento numa outra manifestação de estado. Então, dependendo das coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, no nosso estado de vivência, eu fui para a praia vestindo uma burca em Ipanema, torrei, né, gente? Porque 45 graus no mínimo na sombra, então eu só posso ter torrado, tudo bem? Agora, se eu for lá só de sunguinha, as pessoas não vão chegar nem perto
de mim, porque eu vou falar quem é aquele elefante que está desfilando ali na praia de Ipanema. Tudo bem? Então também não pode ser assim. Tem que encontrar um equilíbrio, no bom sentido da palavra, para que não agrida nem a si mesmo nem ao outro e, ao mesmo tempo, facilite a possibilidade de trazer à tona o que é possível nesse momento. O estilo que é sui generis é o da transição consciencial. Por que da transição consciencial? Porque a cada descida num campo mais profundo de um nível chamado inconsciente, eu vou encontrando características específicas que falam daquele estado. Vamos voltar? Quando no exercício inicial alguém pediu para que, de uma certa forma, fôssemos descendo degrau a degrau, o que é que nós estávamos fazendo na tarde de hoje? Entrando em contato com estados modificados de consciência. E com muita sabedoria, Dona Loremi nos alertou, quando ela fez a reflexão daquilo que foi a vivência para ela, de que existia alguém que estava seguindo. Que imediatamente veio só uma hipótese, não a verdade absoluta para a interpretação dela, mas para o equilíbrio e a manutenção do grupo. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós estamos transitando por, como que se fala? Quando eu vou passar pela alfândega, tudo bem? Né? Pela imigração. Eu preciso apresentar o passaporte, eu preciso saber se eu tenho autorização para adentrar aquele nível de consciência. Não que a gente não faça isso de forma não desperta, não tão autêntica o tempo inteiro, tudo bem? Várias vezes no nosso dia, nós fazemos, mas é só visita. Ninguém vai habitar aquele estado de consciência que não é possível. Eu tinha uma paciente, na época era paciente mesmo, porque eu ainda estava só muito no princípio lá da psicologia transpessoal, nem sabia direito o que era, então era paciente mesmo. Ela brincava, ela falava assim, eu não quero voltar mais para cá, imagine, eu sou uma pessoa, porque já era numa clínica espiritualista que eu atendia, eu sou uma pessoa extremamente evoluída, parará. Olha, eu sei que esta é a minha última encarnação. Bom, ela foi embora, parará, voltou anos depois, lá na casa da avó, que muitos de vocês conheceram, onde eu atendia. Ela continuava no mesmo estado e fazendo as mesmas coisas que ela fazia. Se ela fosse um espírito extremamente desenvolvido e encarnado, né, assim, no sentido de consciência extremamente evoluída, ela não teria voltado. Primeiro lugar. Segundo lugar, a coisa mais importante é que é nós acharmos que, como a Regina trouxe com muito carinho para nós pensarmos hoje, que nós não temos nada para poder fazer aqui. Aqui é esse lugar mais propício que as matrizes possam se constelar daquilo que eu preciso para a habilidade de prontidão a ser trabalhada nesse momento. E quando a gente diz, não tem problema nenhum porque não existe homeless, tudo bem? Sem lar ninguém vai ficar, pode não ser na Terra, mas sem lar ninguém vai ficar, nós temos que lembrar a nossa possibilidade de que tudo depende do nível de consciência que nós nos encontramos nesse momento, para que nós possamos ser atraídos para onde nós precisamos chegar. Então é possível resgatar essa alma através da transição existencial e consciencial do meu ser. E o mais importante, através da chance de poder aceitar e lidar e conversar com os mortos que habitam o nosso ser. Às vezes os mortos são camadas de consciência que nós mesmos produzimos, que não tem nada a ver com outras consciências, espíritos, se a gente puder chamar assim, são as nossas formações mentais que passam a tomar formas, sentimentos, emoções, etc., porque elas estão ligadas, psicoenergeticamente falando, na nossa essência. E isso faz com que, de uma certa forma, nós as alimentemos, sabe, essas energias. E elas não têm vida própria, porque elas são apenas egrégoras que estão incrustadas no nosso ser. Se nós não fizermos contato primeiro com esses mortos, quem dirá poder fazer contato com aqueles que já estão numa outra vida, numa outra pátria? Se eu tenho medo desses que compõem o meu próprio ser, são os meus fantasmas internos, como eu posso querer lidar com aqueles que de verdade estão em outros níveis e camadas de consciência? E eu posso ir mais à frente ainda. Quando eu vou produzir a nudez consciencial, né? Assim, onde o imaginal vem em ação, eu vou olhar para a imagem nua e crua como ela se apresenta. E aí, brincando, e desculpa, Rita, de verdade, sem dar, né, uma significação, um sentido. Permitir que a imagem por si só traga e transmita a energia que ela precisa naquele momento. Quando a gente pensa em arquétipo, ele é universal. Quando a
gente fala assim, gente, pensa numa mesa. Todo mundo no planeta sabe o que é uma mesa. Pode ser que, não, né, que já tenha condições de, tudo bem, né, que já esteja num grau de sabedoria, de maturidade, parará, que sabe o que é uma mesa. Agora, eu podia falar, Rita Della Rocca, descreve para mim a sua mesa. Kelly, por favor, descreve para mim a sua mesa. Loremi, descreve para mim a sua mesa. A gente vai perceber que nenhuma mesa é igual a outra. Mas ela é uma mesa, porque a função dela serve para isso. O arquétipo, de uma certa forma, ele está lá. E ele é uma energia em vibração. Quando eu materializo através do imaginal, através de um sonho, através de uma ideia, de um pensamento, de um mandala, de um exercício de inspiração, pausa, expiração, pausa, e volto a inspirar, eu concretizo esta imagem. E nós já brincamos aqui com a evolução da psicologia transpessoal, que veio bem depois do Jung, aliás, bem mais recente, tudo bem? Que aquilo que está em estados modificados de consciência não é nominável pelo nível ordinário de consciência que nós vivemos. Como é difícil explicar aquela cor, aquela sensação que visualizei, porque eu procuro uma referência aqui neste plano que eu habito nesse momento e eu não encontro. Porque está numa outra sutileza, num outro nível de vibração. Olha, é um azul, sabe? Mas não é esse azul magenta, não é esse azul índigo, não é esse azul celeste, não é esse azul turquesa. Eu não sei te dizer, é um azul com um brilho, com uma intensidade, porque naquele nível de consciência que eu me encontrava é assim que ele se manifesta. E como a Rita Della Rocca colocou com muita sabedoria, o Jung, né, em toda a explicação da arte que ela fez, inclusive citando o próprio Jung, tudo bem, mencionando que por uma questão acadêmica precisava se resguardar a possibilidade disso ser inteligível pelo universo como um todo. E com muita sabedoria ela e outros tantos aqui na sala hoje também falaram dessa questão. Nem por isso ele é considerado uma pessoa séria, mesmo tendo respeitado todos os métodos ditos possíveis para aquele momento, normas técnicas ABNT. Por quê? Porque ele está falando de uma matéria sutilizada, que não é uma matéria densa, que eu toco, que eu vou lá, que eu consigo medir por A mais B. Eu coloco 2 eletrodos aqui e eu sei como é que aquele cérebro, de uma certa forma, está pensando aquilo que está pensando e em que nível de consciência ele está sendo trabalhado naquele momento. Vamos avançar? Que temos mais coisa. Aí a gente pode pensar no Senhor do Jardim, não é? Quando ele vem, inclusive, com uma história, com um poema, onde ele vai se referindo à própria possibilidade de entrar em contato com o comendador das velas. Ou seja, a chance da possibilidade de poder lidar com aquele que carrega a eminência da luz. Como eu consigo, de alguma maneira, ou aquele que diz, porque pode ser as velas dos barcos, tudo bem? Que levam pela possibilidade para poder chegar a um determinado local. Nas nossas profundezas mais difíceis, muitas vezes, de serem vivenciadas e aproximadas, nós, se observarmos com carinho, tem sempre alguém que pode estar nos guiando na possibilidade de iluminar os nossos passos. A gente nunca está sozinho. Pode ser que nós não vamos receber a ajuda de quem nós estamos necessitando. Pode ser da pessoa que a gente menos imagina. Mas sempre vamos estar na possibilidade de alguém que não obrigatoriamente vai segurar as nossas mãos e guiar o nosso passo. Mas que vai estar indo junto conosco para poder iluminar os passos que estamos dando. E num jardim onde tudo é possível poder ser encontrado. Tem um desenho, um filme desse desenho, não vou me lembrar agora, que a menina vai entrando para dentro da floresta que existe no fundo da casa dela. É um filme, né? Assim, alegórico, tudo bem? E ela, de uma certa forma, ali tudo acontece naquela floresta mágica. Sessão da tarde, tá? Filme desses de época de sessão, não é nada tenebroso, não. Mas mostrando essa questão do imaginal. Quer dizer, se nós pararmos e observarmos, assim, o que o jardim propicia? Nós assistimos um filme, A Cabana, onde coisas foram construídas num jardim. Alguém aí, há muito pouco tempo atrás, não na época do filme, relembrou esse episódio do jardim ali mandálico que foi feito para que pudesse deixar
florir a possibilidade de tudo que estava dentro da própria alma. Quando ele se transformou, tudo bem? O personagem lá do filme A Cabana se transformou, o jardim lá fora foi transformado. Eu brinquei, eu comprei, logo que eu cheguei aqui em Sorocaba, de uma moça que eu conheci, que vende flores pela internet, flores, vasos de plantas, etc e tal, e eu pedi para ela me trazer uma muda de primavera, que eu gosto muito, e assim, ela veio meio murchinha por causa do trânsito, transporte, parará, naquele dia, mas já veio plantada no vaso, parará. E eu, inadvertidamente, pensando, porque eu não fui pesquisar com sabedoria, só queria a planta, tá? Coloquei na minha garagem, que é toda coberta. Quando vocês verem aqui, vocês vão ver, a garagem é coberta. E eu descobri que primavera precisa de sol, né? Que ela não pode ficar à sombra. Bom, eu fui embora para São Paulo, parará, coloquei água, tal, não sei o quê. Quando eu voltei, todas as folhas secas, tudo caído. Eu virei para a planta e falei assim, já sabe, né? Sabe como eu Vitor, funciono, né? Se morrer, vai para o lixo, pensa bem. Então você vê aí o que você quer fazer. Peguei o vaso, que pesa 1 tonelada, que é um vaso grande, vocês vão ver onde que vocês verem aqui. Um vaso grande, coloquei lá no fundo, na minha pequena área, que tem uma micro lavanderia, que eu viro assim, né, em mim mesmo, ao redor do meu próprio eixo, para eu conseguir me movimentar naquele espaço. Mas, ok, coloquei ali, falei, fui embora para São Paulo de novo, para falar, ai mãe, acho que eu matei a primavera, tá? Ainda bem que eu não paguei muito caro, porque senão eu ia estar chorando mais por causa do dinheiro do que por causa da planta. E assim, né, olha, já sei, já comprei uma outra que é toda assim, que eu não sabia o nome da planta, que é ficus, agora eu já descobri, tá? Que ela é toda assim, as folhas são todas assim, né? Então eu falava para minha mãe, essa planta é assim, ela tem umas folhas assim, parece umas garras, sabe? Tá? E aí tentamos descobrir, eu não sabia o que era. E vou colocar no lugar. Chegando lá, eu vou plantar parará. Gente, devo ter ficado o maior período que eu fiquei em São Paulo depois da minha mudança para cá, para Sorocaba. Ninguém agou, não aconteceu absolutamente. Se choveu, choveu. Se não choveu, não choveu. Ninguém tinha acesso à minha casa aqui dentro de Parará. Quando eu cheguei, a primavera estava com um novo tronquinho saindo da terra, porque aquele antigo tá lá ainda, mas estava morto. E com uns brotinhos assim já saiu. Eu falei, filha, você vai nascer mesmo? Então tá, então eu entendi que talvez eu precisasse respeitar o local que ela quisesse ficar, o estado de consciência que ela precisava, e não eu querer impor com a minha consciência bege, ordinária, onde ela tem que ficar, parará, como tem que ser, etc e tal, controladora, ególatra. Aí a coisa flui. Podemos avançar? Então, assim, o jardim, de uma certa forma, só tem a possibilidade de poder se manifestar quando há uma verdadeira transformação de essência aqui dentro. Caso contrário, no máximo, cactos no meio do deserto. No máximo, cactos. Que nem sempre água tem dentro. Às vezes pode ser só uma miragem. E aí nós vamos pensando, nessa possibilidade toda, nós adentrarmos um cristianismo, onde ele vai fazendo um contato com essa possibilidade do imaginal. Ou seja, que é aí que ele começa esse questionamento todo. Eu vou seguir esse Cristo? Quem é esse Cristo? Que significado e que sentido ele tem para a minha existência? Para que isso serve? Eu tenho que ter um modelo para quê? Mas eu, Jung, será que sou um modelo para mim mesmo? Eu, Jung, vou ser modelo para alguém? E para aqueles que não sabem, Jung teve um período sabático, tudo bem? Inclusive do deserto dele, onde ele foi construir a casa dele lá no Lago de Boiling, né? Assim, onde ele se afastou, inclusive, do casamento, se fechou, parou de atender, etc. E ele mesmo colocava de vez em quando a mão na massa para poder esculpir aquilo que é uma casa redonda, inclusive uma torre redonda, querendo dizer que ele faria conexão através daquele exercício com a possibilidade de mudanças de estados conscienciais e uma busca de contato com o ser mais profundo, ânima, que habitava o ser interno. E aí a gente pensa uma coisa que é assim, quais são os elementos onde nós colocamos as nossas energias no meio do nosso deserto, tudo bem? Para que a gente de verdade possa tirar, deixar vir à tona, empoderar-se de dentro para fora das verdadeiras habilidades que habitam o nosso ser. Nós assistimos um documentário de Clarice Lispector,
Foi. Não assistimos? Assistimos, né? Um documentário da querida Clarice. Não assistimos? Assistimos. Então, assim, se a gente parar para poder pensar, o que fica daquilo? O que salvava a possibilidade de colocar ela num ponto de meio fio entre a loucura e a transcendência era a possibilidade de colocar para fora todos esses elementos sombrios que existiam dentro do seu ser. O artista, pelo menos como habilidade fundamental de primeira imagem, tá? Imagem no sentido de manifestação da sua alma. Nesse sentido eu estou chamando a imagem, tá? É assim, ele já traz na carga genética a chance de não obrigatoriamente enlouquecer. Por quê? Porque através da sua arte ele consegue de alguma maneira expressar aquilo que ele necessita. Às vezes, pela não possibilidade de encontro de um lugar disto, desses elementos internos, nesse mundo exterior onde nós nos encontramos aqui agora, porque estamos encarnados, tudo bem, o artista também está, ele pode enlouquecer e não passar para o passo da transcendência. O único que com certeza tem mais chance, ao mesmo tempo da loucura e ao mesmo tempo da chance da transcendência, é aquele que lida com a arte, que deixa extravasar através de si, aspas para o que eu vou falar agora, a sua verdadeira loucura, a parte sombria. Os seus parentes internos mais próximos, que não tem nada a ver com pai, mãe, avô, tio, avó, bisavó, etc e tal. Que são os fantasmas que nos rodeiam, que são os pensamentos que criam egrégoras no nosso ser e dos quais muitas vezes a gente vai viver vidas e mais vidas apegados a essa situação. E aí eu entro na possibilidade do deserto, para a morte do herói, inclusive. Porque eu preciso matar aquele que, de uma certa forma, era quem eu seguia. Quem são os nossos ídolos? Ou quem é o nosso verdadeiro ídolo? Outro dia eu escutei de uma amiga minha falar assim, meu ídolo é Jesus. Eu falei, então você precisa matar Jesus. Porque enquanto você tiver como ídolo, você pode ter certeza absoluta que ele está num pedestal inatingível. Então sempre vai ter um lugar que você não é capaz de poder chegar. Que para alguém que entende bem do que eu estava falando, eu não estava cometendo uma blasfêmia porque não estava lidando com uma pessoa que, né, não está no nível de consciência capaz de entender isso. Eu estava dizendo para alguém que tem um estudo na nossa área, na psicologia, para que tem condições de poder compreender isso. Matar este imaginal já pré-determinado que é este o caminho da verdade, da vida e assim o próprio caminho. Mas eu não sou capaz de poder fazer nem 10% daquilo que ele fez. Como eu posso segui-lo? Mas Vitor, não vamos esquecer que isso é um caminho de construção. Não é de uma existência só, sim, a gente sabe disso. Mas toda vez que está lá em cima do pedestal, está inatingível. Como eu humanizo esse Cristo em mim? Como eu humanizo esse Buda em mim? Como eu humanizo esse Deus em mim? Que é aquela brincadeira que eu falava na outra semana, não sei se na última que nós nos encontramos ou uma delas. Vai transar? Leva a parte espiritual junto com você. Vai comer um sorvete do McDonald's? Coma com a parte espiritual do seu religare que habita o seu ser. Porque se tiver em pecado, pecare, errar o alvo. Vamos sempre lembrar disso. O que é estar em pecado? Não estar na sua essência. Isso é estar em pecado. É só isso, não significa mais nada. Porque nós somos uma essência, ou vulgo consciência. Toda vez que eu estiver afastado do estado de consciência mais profundo que eu habito, eu estou em pecado. Se eu for lavar a louça com raiva, eu estou em pecado. Se eu for levar um Nico para poder passear lá fora com raiva, eu estou em pecado. Porque eu não estou na essência mais profunda que habita o meu ser aqui agora. Então, que nós façamos qualquer coisa que seja feita, no nível de consciência que seja possível aqui agora, matando este herói. E nós já matamos ele no livro de Jó, quando nós estudamos lá o livro do Jean-Yves Leloup. Tudo bem? Nós já matamos, já estudamos esse livro. Outra coisa importante para nós podermos pensar. Elias, Salomé e a serpente, que eu falei que eu nem iria me deter em relação a isso. Elias, o sábio. A manifestação do evangelho.
Aquele que de uma verdade é assim, é o ancião de toda a possibilidade, que ele detém a sabedoria, não o conhecimento. Salomé, a criatividade, a sexualidade, a parte instintiva, carnal, que traz à tona a chance do feminino, que é mais forte, muitas vezes, como a Rita colocou na explicação da obra de arte, do que o próprio masculino, que tem outro estado de poder, de fortaleza, diferente do campo masculino, mas que é importante. E que se nós tentarmos passar por cima, negligenciar esta força criadora, a Salomé que habita o nosso ser, nós vamos ser encurralados pela serpente, da ilusão, do Maia, da não sabedoria, do falso conhecimento. E vamos nos perder nesse caminho. Então eu preciso olhar para o sábio. Quem é esse sábio que serve para mim como figura simbológica, imaginal, para que eu possa estar fazendo contato comigo mesmo? Quem é essa Salomé, essa parte criativa, essa parte sexual? E a sexualidade aqui não é no sentido só ato sexual, é força instintiva de criação. É disso que nós estamos falando. Do que esteja criando, que eu sou co-criador do universo. Eu não conheço Deus, eu sou Deus. Não foi isso que ele respondeu? Se ele disse exatamente isso, o que ele estava querendo dizer? Que há uma parte dentro de nós que é capaz de poder criar no universo. Se eu coloco Deus lá no pedestal e eu estou aqui, eu, de uma certa forma, vou sempre continuar única e exclusivamente nessa questão que sou dependente de Deus. E aí eu vou brincar com uma coisa carinhosa, que é assim que eu sempre pego no meu pé em relação a isso, quando a gente entra nos nossos grupos de religiões, né? Independente das filosofias. Ai, vibra por mim, ai, faz por mim. Ai, oi, 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 oi. Eu posso fazer, claro que eu posso. Todos, até porque é um treino de amorosidade. Quando a gente está falando, vou vibrar para você, estou treinando o amor que habita o meu ser, do qual somos todos necessitados, o meu para você, o seu para comigo, ninguém está negando isso. Mas se, por favor, vibre por mim, o que a gente está dizendo? Que é assim que Deus está lá fora. E que eu não aceitei ainda na totalidade a possibilidade deste religar. Então eu não fiz a descida para os 9 dragões da profundeza que eu sempre trago para vocês da história colocada pelo Léo Matos. Que eu ainda vou resgatar esse texto para a gente, quem sabe agora no próximo livro que a gente vai entrar, porque aí tem tudo a ver uma coisa com a outra. Tudo bem? Para nós pensarmos exatamente isso. Nós ficamos parados na metade da travessia dos infernos e da noite escura que todos nós passamos. Gente, compreendam bem uma coisa, não é não vibrar por, não é isto que eu estou falando. É que quando eu sempre... Gente, eu vou fazer uma viagem amanhã, vocês, por favor, vibrem por mim. Gente, eu vou na manicure amanhã, ai, por favor, vocês façam uma vibração por mim. Gente, olha, eu vou atravessar a rua amanhã, por favor, vibre por mim. Gente, olha, eu vou, sei lá, fazer tal coisa agora, vocês, por favor, vibrem por mim. O que a gente está fazendo o tempo inteiro? Eu estou entregando o meu empoderamento, né, de religar a esta essência que eu sou, para o externo. A crítica não é a pessoa, a crítica é quanto tempo essa pessoa vai dormir neste estado de consciência. Porque de vibrações uns dos outros eu vou continuar repetindo, todos nós necessitamos. Primeiro porque quem está vibrando está treinando amor ágape, incondicional. Fala, Lori. A história desse texto, lembra que você ficou de tentar buscar? Estou louca atrás dele. Maior curiosidade de ler. É do Léo, eu vou encontrar. Deve estar na minha pasta, porque assim, como tudo era na época da formação com ele, era tudo apostilado, então assim, não virou livro, não virou nada disso. Então assim, eu vou buscar lá, nas coisas que estão guardadas, tudo bem? E aí assim, acho que a hora que eu de verdade for fazer a mudança de lá para cá, aí eu vou resgatar essas coisas todas que estão guardadas lá no sótão da minha casa, tá? Aí eu vou trazer e a gente vai brincar com isso, porque inclusive tem tudo a ver com o que a gente vai estudar agora no próximo livro.
que fala sobre isso. Se a gente for pensar, é uma outra maneira de poder brincar com o livro vermelho, essa descida para as camadas do inconsciente, das quais eu preciso fazer uma travessia completa e integral para eu não ficar perdido no caminho. A história do Minotauro, se a gente pensar na mitologia. Eu vou adentrar nas profundezas, né, para poder lutar contra o Minotauro, mas de uma certa forma eu preciso ter um caminho de volta, porque se eu não conseguir esse resgate através do fio de Hades, tudo bem? Se eu não fizer este caminho de volta, o que vai acontecer? Eu me perco lá dentro. Então eu preciso saber que eu tenho um caminho para poder retornar. E qual é o caminho? É ter um ego estruturado, onde eu não impeço a possibilidade, bem resumidamente falando, que é tudo que a gente está estudando agora, tá? Onde eu tenho um ego bem estruturado, eu tenho a possibilidade de não deixar vazar por elementos das minhas sombras e dos elementos que não estão integrados na minha personalidade. Então, esses dragões, de uma certa forma, carinhosamente falando, são isso. São esses elementos que vão trazendo a chance, né, por conta da prontidão psíquica e consciencial que nós já nos encontramos, no momento aquilo começa a emergir, como gestaltens que começam a aparecer. A história que eu brinquei hoje com vocês lá no primeiro episódio, na tarde de hoje. Tudo bem? Aquilo fica rodando ao meu redor, porque eu já estou na prontidão de resolver e não consigo. E aí, quanto mais distante eu fico da possibilidade da resolução, mais força eu estou dando para aquilo. E não é uma outra consciência que tem vida própria. Está sendo alimentada pelo meu medo, pela minha fantasia, pelo meu imaginal, pela minha insegurança. Tudo bem? E aí, brincando com aquilo que eu estava falando, a própria situação do religare também pode ter a ver com isso. E se nós pensarmos, mesmo que não seja nessa presente existência, nós chegamos em contato com o religare dessa maneira. A gente vai lá e a gente baba com aquilo que está sendo falado. Primeiro livro que caiu na nossa mão de filosofia de tradição, ou da escola de tradição religiosa que a gente usa no momento, a gente, fala, nossa, é tudo isso que eu precisava, a gente passa a babar, acreditar que encontramos a verdade, a vida, o caminho, etc. e tal, e ainda projetado no lá fora, como se aquilo fosse a nossa salvação. É só a porta para mostrar que a verdade continua dentro de nós. E que com o passar dos anos a gente vai descobrindo isso. Então, esse caminho completo, muito resumidamente, porque tem nomes, tá? Essas etapas desses 9 dragões. Eu, de cor, eu não sei, porque, assim, é uma cartografia, se a gente parar para pensar também. Mas, assim, ela vai falando e vai citando, o próprio Léo vai falando e vai citando essa possibilidade de quais são as armadilhas dessa cobra, dessa serpente que está sendo dita aqui, da história de Salomé, de Elias e a serpente, né, no livro vermelho do Jung, que, de uma certa forma, ela vai se manifestar de um jeito ilusório para nos tirar do nosso verdadeiro caminho. E o verdadeiro caminho não é o caminho do mestre, é o caminho do discípulo. Toda vez que eu tiver um mestre específico para poder seguir, e só pode ser aquilo daquele jeito, daquela forma, eu me conformei. Quem se conforma se colocou na forma. O mestre precisa atender o caminho e a necessidade do discípulo, e não o contrário. Tudo bem? Por isso que os grandes mestres, os grandes avatares, o Cristo, o Buda, eles não pediram para ninguém de uma certa forma, olha, tem que me seguir, tem que fazer assim, ter logo passar bem, eu vou te dar umas pauladas se você não fizer. Não, ele vai respeitando, eles, né, vão respeitando a possibilidade do tempo de evolução de cada um de nós. Ok? Mas eu preciso da força criadora junto com a sabedoria. Lembra? Tudo bem? Então, minha força instintiva, a força de criação junto com a sabedoria, com o conhecimento que eu já pratiquei e já sei que ele funciona daquela maneira, para eu poder continuar a criação do meu caminho. E desculpa, todos os avatares até agora já disseram, o caminho é individual e intransferível. E nenhum será igual ao outro. Como é que eu posso ter a barbárie de continuar dizendo que eu vou seguir o mestre? Mas quando eu estou dizendo isso, gente, ó, prestem bem atenção numa coisa. Seguir o mestre, com essas palavras que eu estou falando, é no sentido literal da palavra. Que eu vou seguir as pegadas dele. Não dá, eu não tenho condições. Aliás, quando a mãe levou lá 2 crianças para Jesus, tem a passagem, né? E falou, mestre, eu quero que eles sejam os seus discípulos e que eles fiquem a seu lado. O que ele responde? Acho que era Maria, né, se não me engano.
não sei, ele fala lá para a mulher, fulana, com todo o respeito que eu não lembro lá, mas assim, fulana, para onde eu vou, eles não podem ir. E você não sabe da metade do que eu vou vivenciar. Então, não peças aquilo que você não tem, traduzindo, tá? A prontidão para poder fazer esse pedido. Porque ela queria que, na verdade, um sentasse à sua esquerda e outro à sua direita. E ele diz, não, eles não estão preparados para isso. Primeiro vai lá fazer o seu caminho, depois você pode até, quem sabe, se for esse o propósito fiel, fidedigno da sua essência, fazer isso. Quando a mãe levou para o Gandhi lá a criança para poder parar de comer doce, açúcar, o que ele fez? Ele falou, volta daqui 15 dias. A mulher nem questionou. Voltou dali 15 dias. Voltou lá dali 15 dias, falou, oi, seu Gandhi. Oi, sou eu. Oi. Isso aqui é o Vitor interpretando, né? Teatro, tá? Oi, seu Gandhi. Oi, eu sou a Mariazinha, tá? Assim, né? Assim, eu trouxe aqui minha filhinha para poder parar de comer doce. O senhor lembra? Ah, traz sua filha aqui, tá bom. Aí virou para a menina e falou, o quê? Fulaninha, tudo bem? Para de comer doce. A mãe olhou e falou assim, ué, mas o senhor precisou de 15 dias para poder falar isso para a criança? Ele falou, porque há 15 dias atrás eu comia doce. Que nós tomemos cuidado com as nossas práticas, como é que se fala, de incentivos, de desejos, de dizer para o outro o que deve fazer, para etc e tal. Porque quando a gente está fazendo isso, a gente tem que questionar se a gente está fazendo aquilo que a gente está falando. Tudo bem? Vamos avançar. Aí nós pensamos a possibilidade de um cavaleiro vermelho, que ele vai entrar em contato com a possibilidade mais possível da ilusão, onde Daimon vai se manifestar. Ele tem a chance para poder observar aquilo que de verdade precisa ser expurgado da sua essência, que é o julgamento. No próprio filme A Cabana, há um determinado momento que a manifestação da essência de consciencial, porque era a consciência que se manifesta, se coloca lá como aquela que vai investigar o indivíduo para poder dizer, bom, qual desses filhos aqui você acha que não merece o perdão divino? E aí coloca ele sentado numa cadeira de pedra, austera, né? Toda lá imponente, como se fosse um magistrado, etc. E fala, muito bem, qual desses deve ter a pena eterna? O que ele responde? Se tiver que levar alguém, que seja eu. Deixe ir os meus filhos. E aí ele entende que o julgamento, é disso que nós estamos falando agora, tudo bem? Que o julgamento, ele precisa ser a arma mais trabalhada o tempo inteiro. Porque quando nós estamos apontando o dedo para fora, nós ainda estamos esquecendo de olhar as verdadeiras imperfeições e impurezas que habitam o nosso ser. Então, quando a gente está dizendo para o outro alguma coisa, eu preciso parar, nem que seja depois, e questionar. Tá, olha, falei aquilo para Isilda. Tá bom, legal. Que ótimo. Serviu? Não sei. Se ela aproveitou, sorte dela, evolução consciencial dela. Mas e aí? Você pratica aquilo que você falou para ela ou foi bonitinho com palavras? Aliás, palavras, 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 tema do podcast dessa semana, tá? Imperdível. Café Transpessoal, Vitor Lossaco conversando com vocês, tá? Desta semana, lá no Spotify, vai lá ouvir. Palavras, palavras, palavras. Se nós pensarmos, enquanto a gente gasta da nossa energia neste falar, e nós pudéssemos colocar na prática, no nosso verdadeira essência, aquilo que nós tanto falamos, talvez a verdadeira chance do crescimento interno alquímico seria melhor do que qualquer outro. O sagrado das escrituras, muitas vezes, nos fazem pensar numa possibilidade de julgamento. Por quê? Porque o ego está incomodado. Eu descubro que tem alguma coisa que eu preciso modificar dentro de mim. Eu não gosto de escutar aquilo. Quem não gosta, na verdade, é o ego. Como eu estou extremamente identificado com essa parte egóica, eu, de uma certa forma, não quero ouvir aquilo. Me machuca, me destrói. Mas não é destrói a minha essência, a minha consciência mais profunda. Destrói o ego que, de uma certa forma, queria se manter na ilusão, acreditando que eu precisava continuar daquele jeito. Então, é nós pararmos e prestarmos atenção como, de uma certa forma, nós nos relacionamos com as tradições às quais nós estamos ligados nesse momento. Quando nós brincamos lá atrás no exercício, quem é Deus para você? Como é esse Deus? Esse Deus julga, ele acolhe, ele perdoa?
Mas ele perdoa mesmo, ou ele ainda tem alguma coisa dentro de si que ele é capaz de olhar e falar, vai arder no fogo do inferno. E nós sabemos qual é a parte mais profunda que habita o nosso ser, que se a gente pudesse, a gente já teria levado direto para o inferno. Nem nós não gostamos ou suportamos. Ué, mas se nós formos capazes de poder pensar, sentir ou concretizar, fazer em ação, tudo bem, é porque ainda morava aquele aspecto que muitas vezes era só uma sombra de uma habilidade mal direcionada e que veio de uma forma escandalosa. Mas não era obrigatoriamente para ser assim, podia ser mais fluida. Fluida. Sabe, bons espíritos, eles fluem, eles não gritam, eles nem dão gargalhada, eles sorriem. Eles têm um ar angelical. Então, quando nós paramos e prestamos atenção no nosso jeito empolgado, dramático, flegmático, de uma certa forma, nós ainda estamos trabalhando as questões, né, de expurgar de dentro de nós essa intensidade que pode ser passional e não amorosa, kairos, falei uma bobagem, não amorosa, ágape. Tudo bem? E aí nós pensamos na possibilidade que eu preciso encontrar um jovem na biblioteca. Ué, o jovem, claro, né? Porque o velho, gente, cadê aquele homem velho que precisa deixar de existir dentro de mim, com aquelas habilidades e com aquelas características que não fazem mais parte do meu ser e que, graças à alquimia que eu estou atravessando os 9 infernos da noite, eu tenho a chance de poder modificar no meu ser. Para que o jardim, de uma certa forma, brote, eu preciso ter espaço no vaso. Senão não vai brotar. As plantas vão começar a criar encrenca uma com a outra. Vai chegar uma hora que está tão lotado que não brota mais nada. Então, que parte é essa velha que eu quero que fique, que não vá comigo para outras possibilidades do meu existir? E aí eu vou encontrar a possibilidade de um eremita, aquele que vai, sim, com certeza, atravessar a possibilidade mais sombria do meu ser, que é a chance de poder lidar com um caminho do deserto. Desertos de alma, desertos de ego, desertos de consciência que, de alguma maneira, trabalham a possibilidade de me manter na ilusão. Então, as ilusões começam a cair, parece que a gente brinca trazendo uma Isa para a nossa existência. Meu mundo caiu. É nesta hora que o mundo caiu que nós observamos com muito carinho e respeito ao acolhimento da nossa dor, inclusive, de que tudo aquilo a qual nós estávamos apegados ainda era um mundo ilusório e de maia. Quantas ilusões nós precisamos atravessar no nosso existir? Tantas quantas forem necessárias no caminho da escada da qual nós estamos fazendo o nosso aspecto de valorização da verdadeira essência. E esse eremita é aquele que é o sábio, que foi jovem um dia e que trouxe Salomé no sentido criativo para poder colocar na prática os conhecimentos e testá-los na realidade e transformá-los em verdadeira sabedoria. E aí o paradoxo. Por quê? Porque para que eu consiga chegar nessa questão, não adianta também eu me isolar lá nas montanhas do Tibete por toda uma existência e acreditar que dessa maneira eu estou exímio da possibilidade de poder fazer contato com as sombras psíquicas. Interessante, né? Eu brincava, e a Kelly vai lembrar bem disso, porque eu falava da época dos mosquitos que tinha lá em São Paulo na minha casa, né? Que não me deixavam dormir. Gente, aqui eu durmo muito. Mesmo com a galinha cantando de hora em hora, a madrugada toda. Começa às 3 e termina só às 7 da manhã, tá? Aí ela resolve calar a boca, desgraça. Já acordei, ela resolve calar a boca. A galinha não, né? O galo, tá falando bobagem, tá? Mas é assim, eu tenho tido sonhos incríveis, porque sozinho, o eremita pode entrar em contato com a possibilidade de poder fazer conexão com os aspectos mais sombrios da própria consciência. E sonhos esquisitos, gente, que eu tenho ficado até com um pouco de medo, vou dizer a verdade. Não porque eles vão se concretizar, mas sabe, sonhos muito estranhos? Eu falo, não sou capaz de poder sonhar esse tipo de coisa. Mas sonho. Sou eu mesmo que estou produzindo. Então, observar e traduzir isso para um diálogo
de como é que, de uma certa forma, a vida tem se constelado, inclusive com as coisas que eu ando fazendo, deixando de fazer os cursos que eu estou envolvido, estar no grupo com vocês, os atendimentos que eu tenho feito, minha vida eu comigo mesmo, minha vida eu e o Nico, minha vida eu e Sorocaba, minha vida eu e minha casa, minha vida eu e este terreno, e o que está acontecendo lá fora no mundo que eu não tenho nem contato do que é. Outro dia alguém falou assim, né? Hoje alguém repetiu aí de novo. Ah, sabe aquele menino que pegou coronavírus, parará, pá, 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 pá. Ah, então já falaram, não tem nada a ver com a questão da... Então, coisa que a gente não fica nem sabendo. Não estou mais fazendo conexão. Eu ouvi aqui no noticiário, mas não estou sabendo. Ah, o Bolsonaro já foi, como se fala, extirpado da política? Nem estou sabendo, gente. Porque aqui eu assisto, como se fala, Duas Marias, que mais? A Grande Família, as séries do Netflix. De vez em quando, quando eu tenho um tempinho, eu vou olhar assim, alguma coisa do tipo mais interessante. Do tipo, o que está acontecendo, na verdade, nas possibilidades da grandeza do universo. Mas não quero saber se o prefeito caiu, se vai cair, se morreu, se vai morrer, não me interessa. Sabe por quê, Vitor, como você é, como se fala, egoísta? Depois, na hora que você tiver que votar, você não vai nem saber votar direito. É porque eu vou levantar minha bunda da minha cadeira confortável que eu fui buscar em São Paulo, tá? Para poder sentar aqui e conversar com vocês, para poder ir lá na Câmara discutir com os vereadores o que de verdade tem que ser feito? Não. Eu vou vestir minha camisinha verde e amarela para poder desfilar lá na Paulista? Não. Eu vou rezar, pelo menos, para que a consciência maior possa tomar conta desses governantes? Também não perco meu tempo com isso. Bom, então fica quietinho, né? Porque se você não planta nem plantas de plástico na sua casa, é melhor ficar quietinho, que você não atrapalha tanto. Quando a gente descobre, aí eu estou citando um exemplo, não porque é uma verdade absoluta e nem quero ser seguido nisso, porque esse é meu estado de consciência aqui agora. Quando a gente descobre onde está o nosso limite de atuação, a gente começa a viver de uma maneira não hipócrita. Fala, Loremi. Mestre, esse texto, assim, esse capítulo que a gente leu é muito extenso, mas tem uma coisa que está me martelando e eu queria perguntar. A gente estava falando assim, que cada um tem o seu caminho, né? E a gente tem que respeitar isso, né? Individualidade, tudo, e que assim, que o mestre tem que respeitar o discípulo, né? A maturidade, a preparação dele. Aí você trouxe o exemplo do Gandhi, que a mãe leva a criança, que ela, né, para ela parar de comer doce e tal, aí ele fala assim, volta daqui 15 dias, porque, né, aí ele explica o motivo. Mas vamos dizer assim, vamos dizer que o Gandhi poderia continuar comendo doce e ter uma outra postura perante esse pedido, ou não? Não, é hipocrisia. Qualquer outra coisa é hipocrisia. E aí eu vou um pouco mais fundo. Sabe por que ele pediu 15 dias? Porque ele foi investigar nele se ele era capaz de deixar de comer o doce. Porque se ele não fosse capaz, sabe o que ele falaria? De verdade? Olha, desculpa, eu não posso ajudar a sua filha. Tá. Sabe por quê? Porque eu como doce. Então, mas para ele o doce faz sentido e não dá, por exemplo, ele não vai ficar doente porque ele come doce. Talvez essa menina tivesse até já algum problema de saúde, por isso dessa mãe desesperada e tal. Então são situações diferentes onde eu acho que a gente tem que achar o caminho do meio. Não, o caminho do meio é eu poder ser integral com aquilo que eu estou fazendo. Sabe por quê, Lori? Tem uma coisa importante que é o seguinte, olha. Um bom tanto está na sua comunicação verbal, na sua, na minha, na nossa. Mas tem a parte mais profunda e mais séria, que é aquilo que não está no caminho verbal. E de algum jeito eu vou descobrir, ou eu vou criar um campo de desconfiança, tudo bem, daquilo que você está falando com aquilo que você faz. É isso talvez, talvez o caminho do meio fosse uma coisa que assim, eu não sou capaz de poder parar de comer doce. Você veja o que você é capaz de fazer, eu não sei. Eu não sou capaz de poder parar de comer doce nesse momento. O que o doce representa para você, e o exemplo que você está citando é sério porque é real, isso que você está contando, você sabe da história então, é assim, a criança, a menina lá, o menino, não sei, a criança tinha um problema físico e a mãe leva lá exatamente por conta disso, ela não podia fazer contato com o doce.
Mas para que ele fosse a verdade naquilo que ele estava transmitindo, e você vê, na fala, se é que foi assim mesmo, ele chamou, e fazendo de conta que seja uma menina, porque agora eu não sei, tá? Menina, vem aqui, pare de comer doce. Foi só isso que ele falou. E ele só tinha essa autoridade porque ele não comia doce. Isso não implicaria a possibilidade que ela também iria parar de comer doce ou não. A minha autoridade, eu só posso dizer para você, faça isso porque eu experimentei aquilo num estado de consciência ampliado, não nos nossos ordinários só, e aí eu tenho a chance para poder traduzir aquilo para a pessoa. O que os mestres ascensionados, que Gandhi nem era um, tá? Mas o que os mestres ascensionados faziam? Ah, você errou? Ah, é? O que você quer de mim? Ah, você quer a cura? Então vai e não peques mais. Ele não impunha, o Gandhi impôs, para mostrar que ainda há um lado bastante ególatra nesse sentido. Mas eu só posso ser o exemplo para o outro se eu praticar. Então, mas na transpessoal, até pensando como, né, uma linha de atendimento e tal, da transpessoal, é assim, eu não preciso passar por tudo para, de repente, ter uma posição de fala e conversar com o meu paciente, ele tomar as próprias decisões. Então, mas eu vou trazer para ele a possibilidade do empoderamento dele. Sim. Sim, é que naquele exemplo em específico, para o nível de consciência que estava sendo trabalhado naquele período, com o lado egóico que ainda existia, porque não é um mestre ascensionado, tudo bem? Ele traduz. Eu só posso falar para você, Lore, planta louros porque vai dar certo, porque eu faço isso. Já, ok. Ah, tá bom, agora eu entendi. Entendeu? É nesse sentido. Caso contrário, eu não tenho como poder utilizar esse caminho. Como eu vou te guiar numa coisa que eu não conheço a estrada? Que é aquilo que eu estava brincando no início da nossa tarde hoje, quando eu peguei o exemplo dos judeus batendo cabeça lá no muro, tudo bem? E assim, até porque eu acabei de assistir um documentário essa madrugada aqui em casa falando a respeito disso, assim, o significado daquilo. Então, se eu não entendo o sentido e o significado que aquilo tem para o judeu, eu não fui lá no muro para poder conhecer, nem conheço Israel, tudo bem? Mas assim, sabendo da filosofia, entendendo o sentido e o significado daquilo, me dá um nível de autoridade para poder questionar a pessoa, fazer com que ela se questione, para saber se aquilo tem utilidade ou não. Tá, é isso que eu queria entender. Então, Isso tá. sim, Então, aí, bacana. Aí, tá? Isso você tem toda a razão, tá? ok. Obrigada. Fala, Rita. Tá, imagine, fala, Rita. Eu pensei que era. Acho que sou eu, não sou? Eu vou. Eu estou pensando justamente isso que você está falando, depois você acabou completando, né? Quando a gente traz isso para a nossa prática como terapeutas, né? É aquilo que você fala mesmo, né? Por isso que a gente precisa fazer terapia. Porque eu só posso caminhar com o meu paciente até onde eu caminhei, onde eu conheço o caminho, porque ele pode aparecer com uma questão no consultório pela qual eu estou passando, e se eu comigo não resolver essa questão, como é que eu vou? Eu me sinto uma hipócrita. Eu já passei por isso, de, por exemplo, tentar ajudar o paciente naquilo que eu, por exemplo, não resolvi comigo, né? Então eu acho que está dentro mesmo disso que o Vitor está falando. E no momento que a gente está falando de mestre, né, eu acho muito, muito perigoso esse negócio também. Quando eu falo mestre, assim, eu acho também muito. Quando a gente vê muito isso. Se eu estiver errado, vocês me corrijam na minha visão. Jesus tinha muitas pessoas que o seguiam, né? Mas ele não punha nada. Ele passava a palavra dele de acordo com o entendimento daquelas pessoas, com o nível de consciência que eles se encontravam, porque se ele ampliasse demais, eles não iam, mesmo os apóstolos não conseguiam segui-lo naquilo que ele estava tentando colocar, né? Então ele tinha que descer e não subir. Ele tinha que descer para poder conversar no nível que as pessoas conseguiam entender. E eu imagino também que, assim, não adianta eu querer seguir, por exemplo, o Dalai Lama, porque ele está num nível de consciência totalmente diferente do meu.
Ele tem um conhecimento ampliado, muito mais que eu. E, além do conhecimento, ele tem a vivência, né? Da questão do budismo. Então, não adianta eu querer me inserir e, eu vou seguir o Dalai Lama, eu vou sentar lá no... Se pedir para mim sentar no chão, comer com a mão, não vou fazer, porque não está em mim isso daí, né? Então, eu acho que a gente, no meu entender, né? E por que a gente vê tanta vou usar uma palavra pesada, por que a gente vê tanta catástrofe de pessoas que seguem outras pessoas que estão num estado totalmente alterado, mas para loucura, e que acabam, por exemplo, que nem aquele Dean Jones, não sei se eu estou extrapolando muito o que eu estou falando, mas eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado nesse sentido, porque se cada um está no seu estado de consciência, não adianta eu querer seguir uma pessoa ou que está num estado que não é sano, vamos dizer assim, ou uma pessoa que está num estado muito ampliado, muito adiantado, que eu não vou conseguir, pelo menos estou falando de mim, né? Eu não vou conseguir seguir essa pessoa porque eu não consegui alcançar ainda aquele estado de consciência necessário para que eu consiga praticar essas coisas todas, né? É a mesma coisa. Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, do chefe de cozinha, né? Para ele apresentar uma receita que todo mundo saboreie e fale, tá ótimo, gostosa, quanto que ele não experimentou e fez e errou, acrescenta aqui, tira aqui, bate de um jeito, bate de outro, até chegar no formato que ele possa apresentar aquela receita e oferecer essa receita, a pessoa comer e falar, nossa, tá ótimo. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que fazer, né? Porque cada um está no estado de consciência. Se eu, por exemplo, querer me comparar, de novo, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, a gente ora para Jesus, para todos esses avatares, porque a gente aprendeu isso. Mas a gente ora, né, no sentido de aquilo que a gente está falando, é de fora. É de fora. Mas, assim, nós estamos num outro estado de consciência também. E eu acho que é por isso que, muitas vezes, você pode pedir, que você não recebe. Por quê? Porque você está num nível que você, talvez, não esteja nas condições de receber aquilo. É a mesma coisa, pessoas que ganham muita grana na Mega Sena, 30 milhões, pessoas vão voltar a ficar pobre. Não sei se eu estou falando, eu vejo mais ou menos por aí. Então, assim, eu acho que a gente vai fazendo um processo de formiga. É aos pouquinhos, né? Então, hoje você faz uma coisa, de acordo com aquilo que você pode, de acordo com aquilo que você consegue, né? Até chegar no nível de anjo, como a tradição espírita explica, que é o nosso caminho. Mas quantas idas e vindas a gente tem que fazer, né, para a gente chegar até nessa essência? Então, eu acho que eu acho que é por aí. Eu acho que a gente não tem que passar por todas as situações, porque senão não seríamos terapeutas também, né? Mas eu acho que tem coisas que, para você ter um mínimo de empatia com o que você está fazendo com o outro, você já tem que ter passado por esse deserto. Rita, cada um tem o paciente que precisa. Sim. O terapeuta tem o cliente que precisa e o cliente tem o terapeuta que precisa. Primeira coisa. E segundo, parar com essa coisa de que o mestre só está lá fora, é o avatar. O mestre é o próximo mais próximo. Se nós, de uma certa forma, estamos numa relação nesse momento, aqui no nosso grupo, vocês são os meus mestres. Porque cada uma de vocês, de uma certa forma, traz uma questão do Vitor mal trabalhada. Como eu acho, gostaria que fosse assim também, mas não precisa ser obrigatoriamente, a mesma coisa para vocês.
É que a gente tem um ego espiritual tão tenebroso e tão poderoso, que é o pior ego. Aliás, deixa eu corrigir, é a pior etapa do ego, porque o ego é um só, mas ele é formado por várias camadas. Então, a pior etapa do ego é o ego espiritual, que é esse de que a minha relação é direta com Deus, com o Buda, com o Avatar, com o Cristo, com não sei quem. E só esse serve como mestre. Aí você olha para a vida da pessoa, carinhosamente falando, sem nenhuma crítica, como constatação. A parte sombria é tão sombria que ela não consegue, de alguma maneira, poder fazer conexão com esses elementos dicotômicos que existem, distantes. Luz e sombra, claro e escuro, branco e preto. Porque ela fica focada só naquilo. Aí vai observar as relações dela com o mundo onde ela está inserida. Péssima, péssima. Não se relaciona. E se relaciona, se relaciona exatamente no sentido contrário daquilo que é empregado e ensinado dentro da tradição. Por quê? Se a gente parar para poder prestar bem atenção e nós baixarmos a nossa bola do ego espiritual, eu não estou aqui desempoderando a função que os avatares têm, ok? Não é isso que eu estou falando. Nos é dada, facultada a possibilidade de nós podermos nos trabalhar no encontro. Gente, eu vou voltar, porque parece que a gente, de uma certa forma, ainda não aprendeu nada. O que a gente está trabalhando mesmo, gente? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo, né, assim, captar aqui com essa câmera. Qual é o livro que a gente está trabalhando mesmo? O Poder do Encontro. É o encontro. E eu me encontro com o Buda quando? Nunca. Eu me encontro com Cristo quando? Nunca. Eu me encontro com Maria quando? Nunca. Mas eu me encontro com a Lourdes, com a Carla, com a Isilda, com a Loremi, com a Rita, com a Kelly, com a Vanessa, com os meus dirigentes lá na casa que eu frequento, com os colaboradores, com a minha família, com os meus vizinhos, com a pessoa que eu briguei, que eu atropelei lá outro dia. Com essas eu me encontro. Aí eu digo, não, mas essas são os karmas na minha vida. Ué, mas o karma é o mestre mais próximo que me facilita a possibilidade de eu parar e olhar para aquilo que eu preciso reformular dentro de mim. Santa Ceia está lotada, gente, não tem mais vaga. Última senha, a senha para participar foi tirada há 200 anos. A última. Não vai ser dada mais 13º, 14º, 15º lugar para ninguém. Então, é uma besteira ficar imaginando que assim, porque o meu contato direto, eu estou conectada com o Buda. Que Buda, gente? O Buda está ocupado fazendo outras coisas, não está nem olhando para você. Se a gente não parar e cair na real, na verdade, que nós já estamos num plano, né, de consciência, onde é através destes encontros que eu vou observando onde está a minha tolerância, o meu respeito, o meu orgulho, a minha vaidade, a minha não misericórdia, não vou vibrar por você mesmo. Se eu não olhar para essas características, acho que vai chegar aos pés do mestre como? Não vai chegar. Porque nós já tivemos a oportunidade hipotética de estar junto com qualquer um desses avatares, na época que eles estavam encarnados. E, amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu ainda escuto gente falar, não, eu estava lá sentado do ladinho dele. Eu dou risada, porque você olha para a vida da pessoa e fala, realmente estava, para poder saber onde você encravar aquele cravinho no pé do fulano. Por quê? Porque a pessoa evoluiu, então é isso, né? Porque agora ela é tão evoluída, e lá na época ela era a majestade em pessoa. A nossa ilusão, muitas vezes, nos coloca distante da possibilidade dos nossos verdadeiros aprendizados. E pela generosidade, pelo amor universal, ágape, se nós pudermos colocar assim, que já foi trabalhado conosco tantas vezes, no sentido de que, para vocês não se demorarem tanto na lição de casa, eu vou colocar vocês um bem pertinho do outro, para vocês poderem perceber aquilo que precisa ser depurado e trabalhado dia a dia.
Oi? Voltou. Tá. Todo mundo caiu? Tá. É porque a hora, gente, vai dar a hora, daqui a pouco isso vai ser desligado. Tá. Então, se a gente parar para poder pensar, porque isso tem tempo, tá? Se a gente parar para poder pensar, é isso que a gente está falando, gente. A gente precisa tomar cuidado com essa questão. Claro, nós precisamos ter alguém a ser seguido, mas como? Como eu vou trabalhando a mansuetude, por exemplo, dentro do meu ser, na condição que eu sou capaz aqui agora, no estado de consciência, nesse momento. Não é colocando a sombra para baixo do tapete. É permitindo que a sombra se manifeste e que nós consigamos, de uma certa forma, poder ir trazendo a luz da consciência, que é esse o caminho que o Jung coloca lá no livro vermelho. Então, olha para suas relações, olha para o seu vizinho de porta, olha para aquela pessoa que você não quer encontrar no elevador, sabe? Olha para aquela desgraçada que faz as folhas da árvore da casa do lado cair no seu jardim e você que tem que limpar. Esse daí é o seu mestre. Vamos parar com a hipocrisia. É esse aí que é o seu mestre. A pessoa que olhou torto para você na rua, que mandou você para aquele, que fez aquele sinal para você. Esse daí é o seu mestre. Como é que você vai reagir perante a isso? Porque você quer jantar com Jesus? Ué, quando alguém te mostra o dedo, você vai lá e avança em cima da pessoa. Você acha que está na prontidão para poder jantar a Santa Ceia? Não está, né? Estou falando alguma bobagem? Então, se nós pararmos e prestarmos atenção, é óbvio que os nossos verdadeiros mestres são aqueles que já atingiram esse local de iluminação e que podem servir como exemplo, como foi que eles se portaram diante das coisas e dos imprevistos que foram surgindo no dia a dia. Mas como a Rita trouxe com muita sabedoria, a Rita Murilo, essa possibilidade. Calma, gente, calma. Em outras palavras, mas ela falou a respeito disso também. Eu não estou nesse lugar ainda. Eu tenho que lembrar que no meu caminho de evolução eu vou chegar lá. Então é passinhos de bebê, de formiga. Porque cada vez que eu cometo um erro pensando, meu Deus, olha, mandei aquela pessoa para aquele lugar de novo. Pronto, eu já me afasto mais uma vez desse mestre. Não é realidade, eu só estou expurgando aquilo que estava sombrio dentro de mim que eu não tinha nem consciência. Da próxima vez eu vou pensar se vale a pena, não é nem pelo outro, é para eu treinar, deixa eu tentar segurar minha mão e não mostrar aquele dedo, vamos ver o que acontece aqui dentro. Aí eu fiz um câncer, né? Porque a energia ficou presa aqui dentro. Então, aí eu de novo vou dizer, olha, fui abandonado pelo mestre. Não é verdade. Só está mostrando que o caminho ainda não é o ideal também. Eu não vou mostrar o dedo, mas também não vou guardar energia dentro de mim. Aí eu descubro no caminhar que assim, gente, vai ver que a pessoa tá mal hoje, né? Que não era para mim. Eu que sou míope que vi errado. Pronto, já não comprei energia para mim. Aí eu não devolvi a energia ruim para o outro, porque eu não comprei para mim. Então não devolvi, não coloquei para fora que existia dentro de mim e também não fiquei com a coisa ruim aqui dentro. Olha, parece que eu descobri um caminho, que eu não sei se é o melhor e nem o mais verdadeiro, mas parece que eu estou caminhando num processo para buscar um estado de equilíbrio, de boa aventurança. Aí eu estou seguindo os passos do mestre, no estado de consciência que eu me encontro. Só que o mestre mais próximo, a gente precisa parar com essa hipocrisia de achar que está lá em cima de um altar, gente. Não está. Dentro da cruz, não está. Se eu sentar na frente do Buda, como a Rita colocou com muita sabedoria, eu não vou me iluminar. Olha, eu tenho vários aqui em casa. Eu já devia ser iluminado, né? Graças à presença dessas estátuas todas aqui em casa. Não vou me iluminar. Eles já falaram. O caminho é individual e intransferível. E a Rita citou uma outra coisa importante antes de devolver a palavra para a Loremi, que a gente vai precisar encerrar. Porque senão isso aqui vai começar a cair a cada hora. Mas brincar com uma possibilidade que é assim. Calma, gente. Se eu posso, de uma certa forma, trabalhar o passo que eu consigo hoje, qual é a verdadeira tendência? O que me irrita mais? Que aparece quando a Kelly fala, quando a Rita fala, quando a Loremi fala, quando a Isilda fala, estimula alguma coisa ruim aqui dentro de mim. Não é porque é projetado delas. É porque alguma coisa em mim que minha
está projetado nelas, está aparecendo. Então, se apareceu em várias pessoas, é porque eu já estou na prontidão para poder olhar para aquilo. Aí eu vou olhar para aquilo. Talvez mais rápido eu vou jantar, participar da Santa Ceia. Senão não vou, não adianta. Vai para o limbo mesmo, como eu, tá? A gente vai se encontrar lá no limbo. Como foi que a Rita viu mesmo, que aquele lodo todo estava sugando a gente, né, Rita? Então, a gente vai se encontrar lá. Que a gente se permita a possibilidade de ser totalmente sugado pelo lodo. Vai, Lori, fala. Eu só queria complementar que eu acredito, e até pelo que a gente estudou até agora, que na possibilidade do encontro, de alguma forma, a gente é tocado. Então, a gente não vai se transformar no Buda, mas a gente vai ter alguma coisa, né, daquela partícula ali, daquela iluminação. Era só isso. Tá. É que tudo que eu ia falar, você falou, então só faltava dizer isso. Tá. E eu vou ficar com uma parte mais importante que toca aqui, que é essa questão da loucura divina. Que é assim, né? Que é o item 15 que ele coloca lá no livro, tá? É assim, que é essa questão fundamental, que é o seguinte, aquilo que vocês mesmos já comentaram, alguém falou com muita maestria. Acho que foi a Rita falando da história da arte, tudo bem? Que é assim, não adianta eu ficar na coisa na base do conhecimento. Tudo bem, Lori? Era isso que o Gandhi queria, inclusive, nos ensinar. Eu preciso praticar. Porque, por mais que o doce possa não me fazer mal, deixa eu também passar 15 dias sem comer doce para eu poder saber como é essa sensação. Porque eu vou pedir para outra lá para poder parar de comer doce. Então, como é que eu posso ter autoridade para poder fazer isso se eu não pratico a chance? Não é nem para impor, é pela questão, pelo convite, na chance de poder se colocar no lugar do outro, como você mesma colocou com muita sabedoria, Loremi, no encontro. Deixa eu me colocar no lugar do outro. O outro está sofrendo, pode não ser pela minha causa, mas eu também sou capaz de sofrer. O outro estar errando pode não ser pela mesma causa que eu erro, mas eu também sou capaz de errar. O outro necessita de ajuda, pode não ser pela mesma causa que eu necessito, mas eu posso investigar essa possibilidade no dia a dia. O outro pediu a vibração, hoje pode ser ele, amanhã pode ser eu que necessite. Então, como é que eu, de uma certa forma, vou fazer? Eu posso atender a um pedido que vem do encontro da alma. E ele vai terminando essa possibilidade dessa evolução da morte, né? A morte no sentido de matar esses aspectos egóicos que existem dentro de nós mesmos, o sacrifício pelo qual nós temos que passar, né? Quando ele vai falando lá do próprio sacrifício no item 14, no sentido de abrir mão das nossas futilidades. Quem quer o caminho da individuação, gente, não vai poder pensar se vai comprar Carolina Herrera ou Chanel na próxima estação que vai ser lançada aí no próximo ano. E isto, com certeza, não significa que não possa se vestir com qualquer Versace, qualquer uma dessas marcas. Pode, mas o foco não está único exclusivamente nisso. Não estamos aqui menosprezando quem esteja trabalhando por essas questões. Tudo bem? Só que o foco é outro. Eu posso viajar de primeira classe se eu tiver condições. Quero viajar, sim, naquela cabine fechada da Emirates de primeira classe, para tudo quanto é lugar do mundo. Mas eu não posso achar que isso é a manutenção de um status que é falso e que pode ser perdido a qualquer momento. Que aquela pessoa que foi sentada lá atrás, no banquinho no meio, entre duas pernas bem grossas, de um lado e do outro, não vai chegar no mesmo Emirados Árabes que eu, que viajei de primeira classe. Mas eu posso pensar assim, pelo menos eu vou chegar de banho tomado, não, com meu tailleur não amassado, e ela sabe lá Deus com que roupa que vai chegar. Mas isso é um nível egóico, ególatra. Então, eu estou brincando com esses exemplos porque, assim, não depende da condição financeira que eu esteja. É como eu faço uso disso para o benefício de uma grande camada e de uma sociedade que possa ser bem aproveitada esse recurso. Então, que sacrifício eu vou ter que fazer? Talvez eu deixe de viajar mais vezes de primeira classe para poder levar um grupo que não pode viajar junto comigo e vamos todos de classe econômica. Tá tudo bem. Qual é o problema
Nós vamos, pelo menos a gente vai conversando, vai se divertindo, vai olhando o outro babá e dando risada da hora que o outro baba ali do lado, se tomou Rivotril ou não, para poder pegar no sono no avião. A gente vai se divertindo, fechadinho ali na cúpula, é você mesmo e as batatinhas chips, é só isso, tá? E de vez em quando um tripulante de bordo ali oferecendo champanhe ou as tâmaras que são servidas ali no voo, só, é isso. Encontro com a magia. Como a gente trabalha essa possibilidade do mágico no nosso dia a dia? O mágico tem a ver com a questão do desconhecido. De que eu, de uma certa forma, não sou o grande sabedor e controlador do que se manifesta no meu processo de evolução. O mágico é eu saber que eu sou um fragmento de um todo, mas que eu contenho o todo na minha parte. E que vai se desbravando, vai se dando a oportunidade de se apresentar na medida que a escada vai caminhando, que o próximo passo vai surgindo. Não é aquele que já sabe de tudo. Porque se ele já sabe de tudo, não precisa do sistema do encontro para poder chegar no lugar que necessita, não é? Ele já sabe. Então a magia é nesse sentido, permitir-se perceber que nós fazemos parte de um todo. E nós somos hospitaleiros, nós abrimos o nosso ser, a nossa essência, para que a gente possa, de alguma maneira, poder dar a condição de que o universo, o seu fão, o noético, possa se manifestar na nossa individualidade, na nossa essência mais pura que habita o nosso ser, para poder convidar a alma do outro a ser tocada. Ou eu faço as coisas de uma maneira só para poder fazer? Que musicalidade existe mesmo no meu tom dramático, fleugmático, né, hepático, para poder cutucar a alma das pessoas, mas no convite de trazer à luz da consciência aquilo que há de melhor dentro delas. Se eu não for assim, não sou o Vitor, tá? Desculpe. É qualquer outra coisa, não é o Vitor. Então, gente, hoje nós vamos falar do Livro Vermelho. Olha, o Livro Vermelho foi escrito entre 1800 e pouco até 1000. Ele levou 30 anos para poder escrever o Livro Vermelho. Chama Livro Vermelho, na verdade, porque veio de um caderno que ele tinha, que tinha uma capa vermelha. Por isso que a própria editora resolveu colocar esse livro. Um grande estudioso da psicologia junguiana tentou por 3 anos convencer a família. Gente, não é o Vitor, tá? Não é. É qualquer outra pessoa, mas não é o Vitor. O Vitor é assim, é intenso, é essa coisa, tá? Pesada, tensa, né? Mas é isso, um estado de consciência bem bege que eu me manifesto agora. Então a magia se manifesta nessa possibilidade do estado de consciência que a gente está nesse momento. Para que a gente possa, de alguma maneira, encontrar a própria coincidência do Evangelho de Filemon. E como já falaram aí, mas a gente não vai citar isso agora, mas vai, né? Quem sabe Filemon podia ser um dos mentores que transitavam junto com o nosso nobre Jung. Agora já está gravado, sinto muito, já falei, tá? Por quê? Porque ele tinha condições para poder fazer a ligação. Não citei quem era, mas, né? Então, porque a médium que recebeu isso, ela de verdade, ela sabia que Filemon era a entidade que andava junto com o Jung. É o mesmo Filemon que está citado lá no Evangelho, lá no Testamento, tá? É desse aí que a gente está falando, o Espírito da Verdade, que já andava junto com Jung. Resistir à tentação do mal e do bem. O tempo inteiro a gente está fazendo isso, gente. Pode observar. Até agora a gente está trabalhando essa questão, nesse momento. O amor não acaba jamais. Por que será, hein? Porque, de uma certa forma, a gente está treinando a possibilidade do amor. E eu vou citar aquele filósofo que quanto mais eu sei, quanto mais eu descobri, mais eu descubro que eu não sei nada. Mais espaços eu tenho para poder galgar na minha existência. Então, ser sabedor é uma questão de ad eternum. Não é cheguei neste lugar, acabou, até logo, não tenho mais nada para descobrir. Por isso me causa estranheza acreditar que os avatares não estão descobrindo absolutamente mais nada nesse lugar que eles chegaram. Porque eles mesmos diziam, ué, se Deus Pai da vida continua criando até hoje, como é que eles já são capazes de poder saber tudo? É que nós não compreendemos esse estado nesse momento. Esse paradoxo da alma é exatamente a possibilidade de com que eu quero ficar no meu existir.
Isso faz sentido? Toca a minha essência, o meu ser mais profundo? Ou eu vou fazer porque as cobras, Salomé, mal integrada, né, assim, junto com Elias mal integrado no meu ser, de alguma maneira facilitam a possibilidade de eu continuar nas ilusões? Aprofundar-se, 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 cada vez mais, para ter a própria possibilidade de que cada vez que eu já citei, cada coisa que eu sei, eu descubro que eu tenho milhões de outras tantas coisas a serem descobertas ainda. Olha, fazer o sermão aos mortos, na verdade, a gente pode pensar uma coisa que é assim, que seriam as 7 camadas de consciência da cartografia do Roberto Crema, tudo bem que foi descrito aí. Será que o próprio Roberto Crema não pegou, inclusive, esses elementos, mesmo que inconscientes, porque quando ele fez essa cartografia, o livro vermelho não estava aberto ainda e publicado, porque só foi publicado em 2009, né? Então, assim, na primeira edição lá na Europa, então, assim, a cartografia do Roberto Crema veio antes disso, mas será que, de uma certa forma, em níveis de camada de consciência, eu não fui lidando com cada uma dessas etapas do ego, da persona, da sombra, o inconsciente familiar, o inconsciente angelical, o inconsciente transexistencial, cultural, noéticos, não são dessas camadas que nós precisamos trabalhar e vivenciar o tempo inteiro? É só uma forma de poder interpretar o mundo, lidar com os demônios, com os elementos contraditórios, né? A serpente e o próprio pássaro, o que eu estou buscando na verdade? E o discurso de Filemão a Cristo, ou mesmo Filemão e Cristo até o final do próprio texto. Ué, pera um pouquinho, um era discípulo, o outro era mestre. Então nós podemos saber que aquele que é mestre, ele só chegou no lugar antes do outro. E aí ele precisa esperar com calma a possibilidade daquele que ainda não chegou, que tenha condições e competência para poder estar nesse lugar. Toda vez que um ser com menos autoridade vai se comunicar com outro que tem um pouco mais de autoridade naquele assunto, a gente tem uma questão de respeito. E não significa só a idolatria. Pode ser a possibilidade de saber que, nossa, a Kelly, ela é tão ótima, né? Ela já chegou num lugar, por exemplo, de amorosidade, que para mim ela pode ser a mestre nesse momento. No meu caso específico, de aprender amorosidade. Aí a Kelly vai olhar e falar, não, Vitor, eu ainda tenho momentos de raiva, parará, etc. Tá, mas Kelly, me conta, como é que você faz quando você tem esses momentos de raiva para poder continuar nesse estado de amorosidade? Ah, eu trabalho desse jeito, eu fiz assim, parará, etc. Ah, então, olha, tá vendo? Serviu como autoridade naquele assunto para que a gente possa ir treinando no nosso dia a dia essa condição. Então, estamos na prontidão para poder fazer esse trânsito consciencial, e como a Lourdes trouxe antes de nós começarmos a gravação da tarde de hoje, no primeiro tempo lá do nosso episódio, que assim, a era que nós estamos vivendo é essa, é uma era de consciência. Nós não estamos mais naquela era onde as questões vão ser bipolares, né, no sentido de polos opostos trabalhando num único sentido. Nós estamos numa era onde, quanto mais consciência nós tivermos, de uma certa forma, nós seremos cobrados da possibilidade de poder assumir responsabilidade por aquilo que estamos fazendo. Uma maneira diferenciada de poder fazer uma interpretação da interpretação do livro do Jung. A gente podia brincar e dizer assim, boa tarde a todos, foi muito bom estar com vocês, bom jantar com o Buda para aqueles que vão encontrar com eles agora, aqueles que tomarão brunch com ele amanhã, por favor, mande minhas lembranças e recordações, e aos que forem para a Santa Ceia, chega lá e fala assim, olha, aquele grupo ainda está tentando, viu? Eles, em algum momento eles poderão encontrar o caminho da salvação. Bom, foi muito bom estar com vocês. Eu vou encerrar a gravação, porque senão a gente começa a falar bobagem demais e aí isso fica um perigo.